Bora começar? Ó, seguinte, essa é a primeira aula do Day Trade Beta, né? Estou bastante feliz de poder começar esse treinamento, mas antes a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que é Day Trade e o que deveria ser Day Trade. Day Trade é onde há o maior volume especulativo da bolsa. Tá? Então é uma situação caótica, é uma situação imprevisível. Por mais técnico que inteligentes, você tem um arsenal de não só de pessoas mais inteligentes que você, mas um arsenal de tecnologia e processamento que as instituições financeiras usam para poder ter lucro. Né? Basicamente é isso. Eles fazem investimentos em infraestrutura pesada para poder ter lucro. Né? E então, o que é o Day Trade? O Day Trade é um lucro rápido, é um lucro ou é um prejuízo rápido também. É bom que se entenda isso. É um P&L bastante rápido, né? É o Profit and Loss bastante rápido e com uma permissão muito grande de alavancagem, porque você pode trabalhar com o notional que você não tem noção. Trocadilho. Mas a ideia é assim: o Day Trade, o trader que faz operações intraday, ele tem que estar muito bem preparado. É um trabalho de alta performance. É um trabalho que demanda uma tranquilidade, que demanda um rigor, uma disciplina, e é uma batalha. É uma batalha, porque você luta contra todos. O dinheiro não aparece do nada e vem para o seu bolso. O dinheiro sai do bolso de alguém e vem para o seu, se você conseguiu bater o mercado, e o dinheiro sai do seu bolso, da sua conta, e vai para a conta de alguém pagar o almoço dos caras, né? Né? E então realmente o Day Trade ele é muito suscetível a ataques especulativos, a news flow. Você pode estar muito bem posicionado, fez a leitura bonitinha, acordou cedo, leu os jornais, tal, fez análise técnica, abriu a vista, estamos tranquilo, tá lá, colocou a mão, né, tá saindo do loss porque pegou, tá preparado para segurar o alvo, vem alguém, ataca o Afeganistão, faz um ataque terrorista, acaba com a tua alegria. Então, meu amigo, aí pula teu stop loss, aí você, né, é salvo pelo offset da plataforma, mas pula 50 pontos, 60 pontos do teu stop loss, e já complica um pouco, já te deixa um pouco, né, não abalado, mas já fica chato, né, fica chateado. Então, o que eu pensei na questão do Day Trade? Primeiro que você entenda que não se forma um Day Trader da noite para o dia. E eu não tenho a menor pretensão com esse treinamento de formar Day Traders. Né? Eu não tenho a menor pretensão. Pô, Márcio, então por que você está fazendo esse treinamento? Esse treinamento é para te dar uma noção, um guia de como você pode chegar lá. O que você deveria, né, a partir desse treinamento de guerra, que você deveria considerar. E 90% daqueles que estão fazendo esse treinamento deveria considerar parar o Day Trade. Parar o Day Trade. Pensar, isso não é para mim. Eu devo pensar em outra forma de trabalhar com o mercado, que me deixe mais tranquilo, que eu obtenha resultados, né, durante a semana, durante o mês, ao invés de eu tentar buscar um resultado todo dia, me submeter a um estresse que consome a minha saúde, e isso não é para mim. Acho que até nisso você precisava pensar, né, na forma de você medir a sua performance, né, porque você precisa ter uma rotina anual, mensal ou trimestral, mensal
semanal e diária. Você precisa medir o que está acontecendo, senão você é capaz de lacerar o seu patrimônio e não está nem entendendo o que está acontecendo. Se você não tem controle da sua conta de água, você não vai perceber que tem um vazamento na sua casa. Agora, você começa a ver, né, uma curva de aumento de preço na sua conta e não houve um aumento na inflação, na tarifa, nada. Você tem o controle mais ou menos do gasto e que realmente não tem sentido esse aumento. O que você vai fazer? Você precisa ser inteligente bastante, chamar um encanador, ele vai passar ultrassom na sua casa inteira e vai achar o vazamento. E aí realmente você vai economizar e você vai evitar de um gasto ainda maior, porque esse vazamento pode, ao longo prazo, né, danificar uma estrutura maior, pesada e acabar arrebentando na cabeça de um vizinho seu embaixo, se você mora em apartamento, ou acabar comprometendo a estrutura térrea de uma casa, um alicerce, alguma coisa que você vai gastar ainda mais do que se você tivesse um controle inicial disso tudo. Por que eu estou falando isso? Porque o day trader, né, porque as operações intraday, elas deveriam ser o final da história, né? Porque você não entra, você não sai da faculdade para ser gerente, para ser diretor, para ser... Você até pensa que dá para ser, mas tem um negócio, você pode até ser inteligente, ter conhecimento, tudo, mas você precisa de um negócio chamado sabedoria e experiência. Por mais que você estude, por mais que você seja um ás no que você está fazendo, você não passou por situações onde você sentiu na pele aquilo, aquela vontade de cagar, de diarreia, porque você está numa situação de missão crítica e aquilo ferrou com a sua vida e você precisa passar por isso, para você ter controle emocional, saber o que está acontecendo, se acalmar. Brumadinho, arrebentou, você está posicionado até os talos em vale. O que você faz? Você vai vender tudo no leilão? Né? Então você tem que ter passado por algumas situações para poder ter sabedoria, experiência, calma e trabalhar. Então eu acho que a pior coisa para um jovem é a guerra, porque ele vai ir lá, ou você mata ou você morre, né, na fronteira, né, na situação né, eu estou obviamente amplificando isso para que vocês tenham noção do que nós vamos enfrentar. Tá? Então, hoje a gente começa fazendo uma resenha de um livro chamado Arte da Guerra. Esse livro foi escrito há 500 anos antes de Cristo, é o primeiro registro de estudo de arte militar, né, que se demonstra como se propõe a ser um guia de como as batalhas deveriam ser travadas, como que você deveria tratar o seu oponente, o seu inimigo, como que uma guerra ela é importante para a paz, o que se precisa para reconhecer um líder, qual é o impacto dentro da economia doméstica, dentro da política doméstica. Mesmo que você vá levar suas tropas para marchar, você precisa compreender a economia local e os impactos que haverá, né, dentro do país, dentro da sua região. E qual que é a minha ideia? Através dos 13 capítulos desse livro, a gente montar os módulos para o treinamento de day trade, porque eu vou passar pela resenha aqui, que eu preparei, e vocês verão que não é tão difícil de fazer uma analogia e um paralelograma entre o que tem na arte da guerra e o que a gente enfrenta no day trade, tá? Dentro do que a gente pensa em relação a essa profissão que a gente escolheu, né? Então, eu preparei aqui um mind map, né, que a gente vai apresentar. Nesse mind map estão os 13 capítulos
e basicamente eu não vou falar de day trade hoje, de gráfico, não vou falar nada, a gente vai só trabalhar essa resenha desse livro para a gente poder realmente... Bora lá, eu vou aumentar um pouco isso aqui para a gente poder olhar e eu já vou fazer uma apresentação aqui. Então tá aí para vocês a arte da guerra, né? A arte da guerra. Então, antes de ser escrito esse livro, né? Antes do general Chisun Kuzan-san, não sei o nome do cara, esqueci o nome dele. Antes os ataques, as guerras, elas aconteciam de forma aleatória e de forma na força. Eu preciso contar uma historinha para vocês rapidamente sobre preparação, né? A questão que você... O lenhador que mais derruba a árvore é aquele que passa meio dia afiando o machado e a outra metade do dia derrubando a árvore. Não é aquele que pega um machado cego e vai na força tentando derrubar as árvores, tá? Então eu acho que eu já contei isso para vocês, mas eu conto de novo. Meninão, né? Com toda essa força que Deus me deu, eu nadava. Eu devia ter uns 18, 19 anos, então eu nadava e era muito competitivo, não sei, quando eu era mais novo eu era competitivo. Hoje eu estou tranquilo. E então eu sempre era um dos primeiros nas competições de tiro, né, para nadar, velocidade, porque dependia da força, eu era bastante forte, mas na questão de treino, em 1 hora eu não conseguia virar 1000 metros. Eu na Bacia das Almas eu chegava lá a 800 metros, 850, cansado, não sei o quê, e eu via os outros meninos, né, os outros caras, fazendo 4.000, 3.500, 4.000 metros, e aqueles caras que eu batia quando tinha lá os tiros, né? E eu cheguei pro meu treinador e falei assim, escuta, velho, eu vou parar com essa porra, porque eu não entendo, você me ensina errado. Ele falou, cara, não é que eu te ensino errado, é que você é arrogante e você não me escuta. Eu falei, como arrogante? Eu arrogante, meu irmão? Tá louco, que arrogante. Eu arrogante. Mas me fala aí, como é que eu não te escuto? Aí ele me disse, quando eu peço para você entrar na água com a ponta dos dedos e deslizar por baixo e trazer, você faz? Não, mas é que eu não estou perguntando para você me explicar. Eu estou perguntando se você faz, se você treina isso. Não, mas é que... Então, para começo de conversa é isso. Outra coisa, a respiração. Você tira a cabeça quando você está colocando o braço e impulsionando para que o movimento seja natural de você tirar a cabeça sem fazer força. Ou seja, não adianta você entrar na água e tentar respirar, porque você está contra o movimento. Foda que eu lembro da bronca até hoje. Aí eu comecei, eu não fazia, eu falei, não. Então você não pode dizer que eu não te ensino. A questão é você não quer aprender e você não estuda, você não repete. Então a partir daí a gente começou a trabalhar com aquela pá não é pé de pato, o pé de pato é no pé, né? Mas eu tinha uma pá na mão para eu poder, porque não adiantava eu fazer força para entrar na água, com aquela porra daquela pá não ia entrar. Então eu tinha que entrar no bico e fazer o movimento. A gente ficou treinando praticamente 4, 5 meses com aquela pá, com o pé de pato também, e era difícil, muito difícil tirar a cabeça, então a parte da respiração também melhorou. Quando ele tirou a pá, aquilo me pareceu um negócio, tirar o bode da sala. Eu comecei a virar 3.000, 4.000, eu cheguei a virar 6.000 metros em 1 hora de treino, e realmente depois disso eu fiquei assim, eu falei,
Gente, técnica e base são essenciais. Se você não dá a devida atenção a fundamento, você está perdendo tudo na vida. Então, eu não deixei de ser arrogante, né? Não deixei de ser competitivo, não deixei de ser... Mas sempre quando alguma coisa começa a patinar, eu penso, cadê os fundamentos disso aqui? Onde é que estão os fundamentos? Porque tem alguma coisa errada. Eu não estou dando valor ao fundamento e é preciso, né? E eu tomei muito pau no day trade, porque eu achava, no trade em geral, né? Porque eu achava que os treinamentos que eu fazia era algo que batia o mercado, porque tinha algum segredo ali e eu tinha que fazer exatamente tal. E não é. Não é. Quando você volta lá para a teoria de Down, quando você volta a entender que o mercado está em situação, em movimento ascendente ou em movimento descendente dentro de uma tendência maior, dentro de uma tendência intermediária, dentro dos ataques especulativos e movimentos menores que existe desde antes de 1900, né? Bolhas já existem antes de 1900, antes de Down, antes do índice Dow Jones ser criado, né? Antes desses caras estudarem. Então, antes da arte da guerra, tinha também uma forma de você guerrear. E essa forma de você guerrear simplesmente era você trabalhar na força, né? Você nadar contra a água ali, sem nenhum tipo de padronização, sem nada, e ir atrás, né? Então os ataques não eram padronizados, eram baseados em adivinhações de curandeiros, né? Tinha lá o pajé na tribo, que era o cara que fazia o curandeirismo, as poções mágicas, e ele falava, olha, ao final da lua do lobo nascente, devemos atacar o inimigo pela montanha. E era desse jeito, sem nenhum tipo de estudo, sem nada. A vitória sempre dependia da força, principalmente, né? E da sorte. Da sorte de não pegar um exército que fosse mais bem preparado que os caras, né? Ó, os caras pintando aí de novo. Então, na arte da guerra, a gente começa a trabalhar os capítulos, né? Inicialmente, a gente trabalha com planejamento inicial, que é a busca do líder, né? O líder é muito ressaltado aqui na questão do planejamento inicial, né? O líder planeja o início antes de começar a agir. E aí eu já convido vocês para refletir em relação ao day trade. Escutem, eu não vou fazer esse paralelo agora, mas escutem o que os slides, né, o que a apresentação fala e tenta associar com o day trade, né? O planejamento antes de começar a agir, né? O líder avalia os problemas e os previne, e um líder deveria considerar 5 aspectos para ser eleito um líder, para ter controle dessa questão de líder. O caminho, né? O caminho ele trabalha a liderança civil, a política, o governo, né? E é preciso que haja engajamento do povo no mesmo objetivo. Então, todo mundo tem que olhar para o mesmo lado dentro de uma situação de conflito. O clima precisa ser considerado, né? Uma análise criteriosa das estações para não evitar neve, evitar chuva, evitar uma situação onde não tenha a devida facilidade tanto na transposição de obstáculos naturais quanto na questão do cultivo, na questão, né, de você prejudicar a cadeia produtiva que é necessária para um conflito de natureza estrangeira, né? Essa questão das análises da condição climática que pode prejudicar as ações militares, que eu comentei anteriormente. O terreno, que é por onde você vai fazer a marcha com as suas tropas, né? Então, o bom líder ele deve avaliar as distâncias,
as dimensões, a segurança, o flanco, a altitude, a topografia do terreno também, né? Outra coisa muito importante é você mandar batedores, você ter, não gastar a tropa inteira indo, você manda uma análise primeiro, você precisa saber o que tem pela frente, né? Então, a utilização de batedores e de guias nativos é importante, ou seja, ele diz que ir à caça sem um guia é perder o dia, né? Vai fazer, ó, não esquece da analogia. A liderança, a gente procura inteligência, confiança, humanidade e austeridade. Coragem também é necessária, você precisa tomar as atitudes que você tem que tomar, né? Liderança é essa, o comprometimento. E, por fim, na liderança, óbvio, a disciplina. A disciplina ela tem que ser rígida, ela precisa cumprir com o plano, ela precisa cumprir com as regras, ela precisa cumprir com a punição, ela precisa cumprir com as recompensas, ok? Então, seguindo o combate. Na parte do combate, ele diz o seguinte, né? O que é essa guerra? Por que eu estou guerreando? Qual é o propósito nessa guerra? O que está em jogo nessa guerra? Qual é, né, o meu retorno dessa guerra? Qual a razão que eu estou lutando? Né? Você tem que ter condição de analisar o porquê você está em conflito e saber os seus limites. Acima de tudo, precisa saber os limites, entender quando é que você quando você está acabado, quando você já deu, né? Muito importante esse tipo de coisa. Então, as considerações do combate são muita atenção em consequências domésticas, né? Mesmo você indo à guerra no estrangeiro, existe consequência doméstica, né? Você precisa considerar eficiência e velocidade nas batalhas. Uma guerra, você derrota o seu oponente de uma forma rápida, tá? E depois de derrotar o inimigo, precisa ter respeito, né? Porque você pode querer fazer trades com ele, você pode querer fazer negócio, pode ser uma nação que depois haja continuidade, então você precisa ter muito bom tratamento ao seu inimigo, tá bom? Estratégias de ataque, ela diz aonde vencer o inimigo sem combater, né? Isso é realmente uma grande vantagem. Agora você vai me perguntar, mas como é que se vence o inimigo sem combater? No campo político, que ele precisa de uma rota para passar e ao invés de você guerrear com um cara, você fecha uma rota, você estrangula alguns recursos do cara. O conhecimento seu, conhecer a si e conhecer ao inimigo, te dá muita vantagem na estratégia de ataque, tá? Então, ele diz que é má sorte teimar diante de circunstâncias insuperáveis. Então, você entende que tem um muro de pedra e você tem tacape para derrubar o muro. É má fortuna. É idiotice, não é má fortuna. É idiotice você tentar superar esse tipo de situação, tá? Vence a guerra aquele general que faz muitos cálculos antes da batalha. Isso é... Eu até parei um pouquinho aqui para a gente poder conversar. Não existe almoço grátis. Precisa ralar, precisa fazer cálculo. Imagina você colocar a vida do seu exército em jogo sem você calcular flanco, sem você fazer um ataque sem desproteger o flanco, sem você fazer uma defesa e não procurar a volta, sem você entender o terreno, né? Então tudo isso
precisa ficar claro que há trabalho e há muito trabalho para se ganhar uma guerra, tá? Disciplina e paciência. O vencedor sabe esperar o momento certo da luta. Interessante, né? Disposições táticas. Vamos ver o que se trata das disposições táticas, né? É a habilidade de entender e esperar o momento correto para agir. Não é adiantar nada, não é tentar adivinhar nada, é entender e esperar o momento correto, né? Ser invencível antes e conhecer as condições inimigas. Para quê? Para antecipar o momento da ação. Você só ataca o inimigo quando ele está vulnerável. Como é que você sabe que ele está vulnerável? Porque você conhece o inimigo e você conhece a si mesmo. Agora você vai perguntar para mim o seguinte: como é que o cara é invencível? Não existe essa história de ser invencível. Existe. Dá para ser invencível, sim. Sabe como? Simplesmente não batalhando. Aquele que não batalha não pode ser derrotado. Quem não entra em conflito não pode ser derrotado. Quem não pode ser derrotado é invencível. Percebe? Eu vou até parar um pouquinho aqui para você me ver, né? Você já ouviu falar que não operar também é operar? Não, só fiz esses parênteses aqui, mas tá tranquilo. Já vamos voltar para a resenha para não ficar uma aula de 200 horas aí, tá bom? Então vamos lá. Próximo, energia. Eu queria parar um pouquinho para chamar a atenção disso aqui. Energia. Eu vou dar uma dica. Energia, pensa em tendência. Pensa na teoria de Down. Só uma partezinha aqui. Não queria fazer isso, mas pensa em energia como tendência, tá bom? Vocês vão entender por quê. Vamos lá. O que é energia? Dentro do que o Tissu... Esqueci o nome do maldito. Eu vou procurar aqui. Só um minutinho que eu fico... Preciso saber aqui o nome do cara. Arte da Guerra. Eu esqueci o nome. Sun Tzu. Sun Tzu. Né? Se escreve S-U-N espaço T-Z-U. Sun Tzu. Não sei se a pronúncia é essa. Mas o que ele chama de energia é a força ou o ímpeto, é o impulso. Agora, não é só o impulso individual. Vocês vão ver. Vamos trabalhar aqui na resenha. Vamos lá. Estrutura de ataque ortodoxa, ou seja, estrutura de ataque militar, colunas, diamante, fronte, flanco, né? O que mais que nós temos de força e ímpeto? Guerrilha, ou seja, táticas de ataque surpresa, de ataque não estruturado, de ataques onde existe tropas não militares, tropas de não formação militar, né? O que mais que nós temos? Força do grupo militar. O que mais que nós temos? Isso é legal, ó. Bons guerreiros buscam a eficácia da batalha na força do ímpeto, não na individualidade. Então existe o que o grupo faz, o ímpeto, a força que se cria dentro do grupo, a tendência de ataque do grupo. Tá bom? Muito importante isso. Conhecimento de fraquezas e forças. Conhece a ti e conhece ao teu inimigo. Poder. Jogo de poder, jogo de barganha, negociação, mesa, né? Entende quando é que ele está vulnerável, entende quando que... Como é que você sabe a vulnerabilidade de alguém, né? Alguém deixou a porta destrancada, então não tem chave, é só abrir a porta.
é uma vulnerabilidade. Quando eu tenho uma situação de single point of failure, ou seja, aconteceu um problema na net hoje. Por quê? Porque ele tinha um cabo, uma fibra abastecendo uma região inteira. O que acontece se essa fibra quebrar? O que aconteceu? A região ficou sem luz. Então, vulnerabilidade é quando você tem um ponto de falha e um ponto fraco. Tá? O bom guerreiro, o bom negociante, o cara forte, né? Ele atrai o inimigo, ele faz o inimigo atacar, porque todo ataque expõe o flanco, o ataque expõe a parte vulnerável, porque você recruta força para desferir o ataque, e esse recrutamento de força, 80% desse poder está no ataque, 20% provavelmente está na defesa, mas você fica desequilibrado. Por isso que um contra-ataque, quando você toma um golpe, você prevê o golpe, tipo arame farpado, a gente sabe o que vai acontecer, então a gente facilmente se desvia e faz o cara, às vezes com a própria força, você imobiliza, e isso funciona tanto no sentido individual de um combate, quanto em toda a situação de conflito, né? Você não ataca o inimigo, você atrai o inimigo para que ele faça um movimento, assim ele se mostra, ele mostra fronte, ele mostra a força, o poderio que ele tem, ele desprotege flanco, dessa forma que a gente trabalha. A gente trabalha também com adaptabilidade, a gente tem que ser adaptável, a gente tem que se moldar à situação, tá? Então, você trabalhar com a sua capacidade de se transformar à medida que parâmetros aconteçam na sua vida é muito importante, né? Eu diria que é essencial você saber se adaptar, né? Então eu perdi o meu trabalho, como é que é a minha adaptação, né? Eu mudei de país, como é que é a minha adaptação? Eu tenho um problema, infelizmente eu perdi um braço, eu perdi a visão, né? Eu perdi os dentes, eu não sei. Você vai sobreviver dependendo da tua capacidade de adaptação, né? E isso é uma questão de sobrevivência, e isso realmente é uma questão também na parte de conflito armado, tá bom? Próximo, das manobras, né? Vamos ver o que ele fala das manobras. É a questão da luta armada, e você precisa ter uma organização em campo. Você não pode simplesmente chegar e bora. Você tem que ter formação, você tem que conhecer táticas de ataque, táticas de defesa, tática de proteção, tática de locomoção. Então todas as manobras são trabalhadas nesse capítulo. De novo, a manobra depende de informação para ser preparada. Aqui uma citação dele, né, na tradução livre: entra em ação somente depois de fazer a devida avaliação. Aquele que por primeiro avaliar a distância do perto e do longe vencerá. Esta é a lei da luta armada. Eu pedi para vocês fazerem analogia, né? Não, só para saber se vocês estão lembrando de fazer analogia ou estão aqui, né? Sabedoria para a entrada e a saída, dependendo da distância, né? Evitar a energia intensa, ataca a moderada e a fugídia. O que ele quer dizer com isso? Eu vou ter que Mané, se a UBS está vendendo, vende com ela, não vai comprar contra ela, não vai dar liquidez para ela. Então, você tem que evitar energia intensa. Está fazendo uma barra de 350 pontos no 15 minutos. Você vai comprar essa barra porque você acha que vai entrar HFT ali no momento que você acha que vai entrar HFT?
Então ele está dizendo para você, ataca forças moderadas, ataca forças que estão fugindo, ataca quando... O que é essa questão da fugídia? São os stops. Ataca ali, ataca quando der o squeeze. Puta que pariu, eu tô falando do day trade. Não é para falar do day trade. Evitar energia intensa significa evitar a proteção dos generais. Geralmente, quando você tem um ataque de campo, os generais, né, ou o general principal, ele fica cercado com a maior fonte de defesa. Então é idiotice tentar chegar nas camadas para atacar o general. Ele diz, começa a comer pelas beiradas, começa a pegar os que estão fugindo lá, que estão com medo, e depois você enfraquece o inimigo e você até deixa o general para poder negociar com ele. Domina a energia, né? O capítulo 5, domina quem? Domina a tendência, né? Domina a força, o ímpeto, para você saber o que você está fazendo. As 9 variáveis de adaptação que a gente já falou, né? Eu acho que a adaptação é um dos pontos mais... é uma variável muito importante, porque por mais que você planeje as coisas, existem os descarrilhamentos pelo caminho e você precisa se adaptar, você precisa ser inteligente para contornar uma situação complicada. Então, você pegou o carro, saiu, furou o pneu, meu amigo, abre o porta-mala, tira o step, pega o macaco, mas eu não sei fazer, sabe? Dá um jeito que você sabe, né? Você precisa contornar aquele pneu furado, senão você não vai chegar na onde você tinha que chegar, tá bom? E aí, o que ele diz é o seguinte, né? 5 perigos que você tem que tomar cuidado dentro de um processo de adaptação, dentro de um conflito, né? Você ter muita disposição para morrer, você se sabotar, vai fazendo as coisas. Muita disposição para morrer, muita disposição para se sabotar, ter muita ansiedade de viver, ter muita euforia para eu quero viver, eu quero hoje, né? Muita questão de você meter a coleira em você muito rapidamente, ser puritano ou ser sentimental demais. Então isso são perigos que você precisa entender dentro de um processo de adaptação. Então, o autor, ele realmente nesse capítulo, ele não enumera 9 variáveis, porque 9 pode ser traduzido como praticamente inúmeras, né? Variáveis não numeráveis, incontáveis, né? Na verdade, como diz lá o livro na página 82. Das movimentações, o que a gente tem é o seguinte: é necessário considerar os aspectos físicos, sociais e psicológicos para a marcha. Você precisa conhecer o seu exército, você precisa conhecer a força que esses caras têm, da onde é a condição social deles, né? Foco nos recursos durante a marcha, onde é que eu tenho água, onde é que eu tenho comida, vai ter proteção contra o calor, vai ter proteção contra o frio. Você precisa passar as partes altas de uma forma muito rápida e buscar a vizinhança alinhada de uma forma a instituir bases, ou seja, você vai de base em base, de acampamento em acampamento para poder fazer as marchas, porque dentro de um acampamento você consegue cercar o perímetro, você consegue colocar pontos estratégicos de observação, então você não é pego de surpresa, você movimenta e cuida, né? Conhecer o caminho antes da jornada, sempre remetendo ao primeiro capítulo, a preparação de tudo, né? Vamos para o terreno, bastante importante conhecer o terreno, já discutimos isso, né? Ele retoma a adaptabilidade e ele retoma o planejamento e conhecimento prévio, para que você desenhe a forma com que você vai trabalhar o terreno. E aí a gente vê em terrenos também, um capítulo que retoma o outro, ele diz para você e ele prepara as 9 regiões relacionadas, né?
Então é região da dissolução, região leve, região de contenda, região de tráfico, região de intersecção, região pesada, região ruim, região sitiada e região de morte ou região mortal, né? Isso aqui é uma leitura gráfica, não. Isso é uma leitura de terreno, para você saber onde é que está a situação e como se comportar em cada região, né? Cada nível de região ali que ele está falando, né? E aí, finalmente, a gente tem o penúltimo capítulo, ataques com fogo. Fogo remete à alavancagem, né? As armas de fogo, as armas letais, as armas que naquela época podiam dizimar pessoas, e isso na visão do Sun Tzu era algo muito... Ele sempre preservava o inimigo, porque ele queria realmente um tratamento humanitário, um tratamento de respeito, né? Armas são instrumentos de desgraça que devem ser usadas somente quando forem inevitáveis, né? Assim como a alavancagem, né? Então precisa olhar isso de uma forma bastante concisa, bastante relevante, tá? A raiva pode se transformar em alegria, a cólera pode se transformar em prazer, mas uma nação destruída não pode ser restaurada para a existência, assim como os mortos não podem ser devolvidos à vida, né? Então, muitas vezes uma conta não pode ser restabelecida, um patrimônio perdido não consegue voltar. Obviamente a gente está fazendo um paralelo, né, uma analogia. Finalmente a gente tem o último capítulo, que são os espiões, e eu vou dar um spoiler: os espiões são os nossos serviços, né, os nossos jornais, as nossas casas de research, né, algum serviço que você paga aí, a Arco, por exemplo, são os nossos espiões, né? Mas os espiões naquela época, né, são chave, né? Você tinha que pagar, você tinha que se aliar aos espiões, né? Uma operação militar de importância é um escoadouro grave da nação e pode ser mantida por anos de luta ou pela vitória de um dia, né? Você pode perder tudo numa batalha de anos, ou você pode, com a ajuda de um espião, terminar a guerra num dia só. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso, desconhecer as condições do inimigo por não querer recompensar a inteligência é algo extremamente desumano. E desumano aqui está no sentido de você, da mesquinharia, né? De você não despender e não realmente trabalhar a busca de uma informação importante e relevante. Então, realmente, esse foi a resenha que eu queria apresentar para vocês. Eu acho que, para quem entendeu qual é o conceito de paralelismo, e assista de novo, assiste em 2x, 3x, mas para você ter noção do que nós vamos nos deparar daqui para frente, né? Realmente é um paralelo. Se você não tem, é de graça esse livro, ele tem na internet para baixar. Se vocês precisarem, eu baixo no PDF e jogo lá, mas a ideia principal é olhar os 13 capítulos, né? Planejamento inicial, combate, estratégia de ataque, disposições táticas, energia, fraquezas e forças, manobras, as 9 variáveis, movimentações, terreno, as 9 regiões, ataques com fogo e espiões. Então, é desses capítulos que nós vamos derivar novamente, né, a parte modular do treinamento, os módulos, né, que nós vamos rechear de capítulos, e a partir dos capítulos, a partir das aulas, a gente vai trabalhar esse treinamento que eu procuro, de novo, ressaltar que não tem a intenção de formar traders. A formação de um trader não se faz num
simplesmente num treinamento. São anos e anos de experiência, de técnica, e à medida em que você vai fazendo treinamentos, você precisava trabalhar como se fosse uma faculdade, né? Na verdade, você precisava de uma formação econômica, uma formação mais um estudo próximo ao que é uma faculdade, ao que é um desenvolvimento de uma tese, de um TCC, né, para você poder trabalhar e aperfeiçoar o seu nível de negociação dentro do mercado financeiro. Queria agradecer muito se vocês ficaram até agora, né, são 48 minutos até agora de aula, então muito obrigado. Essa é a primeira aula ainda não técnica do Day Trade e a gente espera que vocês gostem bastante. Vai ser algo desafiador tanto para mim quanto para vocês. Eu acho que é muito importante o feedback. O feedback vai pautar o que a gente está fazendo de correto e o que a gente não está fazendo de correto. Isso é muito importante para a gente poder manter as coisas dentro de um patamar entendível e que seja de aproveitamento. Não adianta a gente tentar desenhar alguma coisa que não vai servir para o aprendizado, para balizar onde é que eu tenho que estudar mais. Então, o oferecimento desse treinamento beta é para que eu possa ter um guia e eu preciso tirar a bunda da minha cadeira, me mexer e poder estudar e perguntar. Então, à medida em que o desenvolvimento das aulas for acontecendo, eu preciso que vocês me deem feedback. Tá bom? Muito obrigado e tamo junto aí nessa jornada, tá? Valeu!